Olha que palavra linda essa aqui, irmãos. Glória a Deus. Mateus 8:5. Mateus 8:5. Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e digo a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse: os que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Uma palavra, irmãos, que me chama muita atenção, porque se trata de uma pessoa gentia, grega, um centurião. Para quem não sabe o que é centurião, centurião era aquele homem que comandava uma centúria, um pequeno exército de 100 homens, que garantia ali a segurança de alguma província, do palácio, enfim, estava ali de prontidão a serviço do rei. E este centurião, ele era muito amado pelo povo de Israel. Em um outro livro sinótico, no livro de Lucas, no capítulo 7, quando Lucas traz essa mesma narrativa de Mateus, Lucas afirma dizendo que esse centurião, ele era um homem muito amado da nação de Israel, muito amado. Quando Jesus entra em Cafarnaum, esse centurião envia os anciões judeus, e esses anciões judeus vão palestrar com o Senhor Jesus a respeito da necessidade deste centurião, dizendo: olha, esse centurião, ele é uma pessoa do bem, embora não seja de Israel, mas ele é um homem bom, ele é um homem inclusive que edificou a nossa sinagoga, a sinagoga de Jerusalém. Este centurião edificou a sinagoga, edificou a igreja. Então, o servo desse centurião estava doente. Mateus, ele narra que esse servo do centurião estava paralítico. Lucas, que era médico, diz que ele estava moribundo, doente, mesma coisa. Estava ali incapacitado, doente, enfermo, problemático, paralítico, acamado. Ele jazia acamado, doente, e precisava ali de uma intervenção, precisava de um socorro. Então o Senhor Jesus já se prontificou dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Irmãos, como o Senhor Jesus é bom, como o Senhor Jesus é o maior interessado em abençoar a nossa vida. Aleluia. Precisamos crer nisso. A maior dificuldade, irmãos, de recebermos o milagre não está no Senhor Jesus, está em nós, está na nossa pouca fé, está em nós através da nossa incredulidade, através das nossas murmurações,
através dos nossos questionamentos queixosos que sobem diante de Deus. Mas na verdade, Jesus está sempre pronto para agir, para entrar em nossa vida, para entrar em nossa casa, para agir em alguma área da nossa vida, e não importa se é área espiritual, se é área patológica, se é área emocional. Esse servo do centurião, ele tinha a patologia e tinha a parte espiritual. Ele era um homem que estava oprimido pelo espírito imundo. Então, para Jesus não tem este negócio, irmão. Não importa o problema, seja de ordem físico, seja de ordem emocional, seja de ordem espiritual, Jesus sempre tem uma palavra: eu irei e lhe darei saúde. Amém, Deus. Quem gostaria de receber a saúde? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei em que área você precisa dessa saúde. Se é na sua área financeira, se é na sua área sentimental, se é na sua área, alguma área emocional, familiar, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo Deus entrando, irmãos, com essa intervenção. Hoje é uma noite de resposta. Aleluia. Preste atenção. Só de nós estarmos lendo esse texto, essa palavra, Deus está dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Eu não preciso aqui ficar plantando bananeira, eu não preciso ficar fazendo aviãozinho. Tudo que eu preciso aqui é acreditar naquilo que o meu Pai está dizendo. Se Ele está dizendo que Ele vai entrar e vai nos dar saúde, é porque Ele vai fazer. Amém, Deus. A dificuldade maior é nós acreditarmos nisso. Tem pessoas que querem ver terremotos para acreditar que Deus está agindo. Tem pessoas que querem ver vendavais, quer ver fogo descendo do céu. Elias esperava tudo isso na caverna. Desceu fogo, Deus não estava lá. Houve-se um grande terremoto, Deus não estava lá. Mas de repente uma brisa, uma voz suave, mansa, dizia: Elias. Aí sim, Deus estava lá. Glória a Deus. Som de águas tranquilas. Aleluia. Meu Deus. Ali Deus estava. Então, queridos, Deus está dizendo: eu lhe darei saúde. Amém? E o centurião, ele era um homem de autoridade. Era um romano, tinha um pequeno exército de 100 soldados, e ele se achou indigno, ele se achou pequeno demais para receber o Senhor Jesus em sua casa. Ele dizia: Senhor, eu também sou homem de autoridade. Primeiro, ele reconheceu a soberania de Deus, a divindade de Cristo, a autoridade do Senhor Jesus. Irmãos, quando você se apresentar diante de Jesus, creia na soberania, na autoridade da palavra de Deus, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é menino, Ele não precisa falar para não cumprir. Basta apenas uma palavra, uma palavra. O que está acontecendo nessa geração é que as pessoas querem ver sinais, querem ver isto, querem ver aquilo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 22, ele já dizia isso. Os judeus pedem sinais, os gregos, eles pedem um reboliço, eles querem ver alguma coisa. Mas nós não, nós pregamos a Cristo, a Ele ressuscitado. Nós pregamos a Cristo, e é suficiente, tá? É suficiente. Então não adianta a pessoa querer pedir sinal. Eu tenho que acreditar no que o Senhor Jesus está me dizendo na palavra dele. E nessa noite ele está dizendo:
eu estou dando saúde. Glória a Deus. Eu estou dando saúde. Eu irei e lhe darei saúde. E um homem de autoridade, ele, irmãos, se rendeu dizendo: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, porque eu sou homem de autoridade também. Eu tenho servos. E eu digo a um vai, ele vai. Eu digo ao outro faz isso, ele faz. Ele falou: eu creio, basta o Senhor dizer apenas uma palavra. Aleluia. E o meu criado sarará. Então aquele centurião, ele apenas não reconheceu a divindade de Cristo, o senhorio, o poder, a glória, mas ele também se submeteu. Irmãos, porque não adianta a pessoa vir para a igreja e reconhecer que Deus existe, e reconhecer que há Jesus, que existe um Senhor, mas não está disposto a se submeter a Ele. E o centurião, ele nos traz esta lição. Mesmo sendo um homem importante, um homem de autoridade, além dele reconhecer, ele se submete, ele se humilha. Outra coisa, irmãos, que faz muito bem para a nossa alma e provoca o reino de Deus ao nosso favor, é uma palavrinha que é muito falada, mas pouco praticada, que se chama amor. Este centurião, ele tinha amor, ele tinha empatia, ele se preocupou com o seu criado. Ele poderia muito bem ter deixado para lá, ter recrutado uma outra pessoa, mas não, queridos, ele teve empatia, ele teve compaixão. Você sabe o que significa compaixão? É você se colocar no lugar de outrem, é você sentir a dor alheia, é você sentir as dores do seu irmão. Isso é ter compaixão. E o centurião, ele se submeteu ao senhorio de Cristo, mesmo não sendo de Israel, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo qualquer um. Ele era um homem de autoridade, um homem de muito respeito, mesmo a bênção não sendo para ele, mas sendo para um simples criado. Aleluia. Ele se sujeitou. Homem que tem empatia, amor, que sente compaixão, atrai as bênçãos de Deus. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Atrai as bênçãos de Deus. Quando você se preocupa com o bem-estar de alguém, o reino de Deus, ele conspira em seu favor. Aleluia. Ele trabalha em seu favor. Verdade, Jesus. Ele age por você. Ele trabalha por você. Não precisa nem você querer nada em troca. Não precisa nem você exigir nada. O centurião não exigiu nada. Ele se achou indigno. Mais uma vez, irmãos, olha a qualidade desse centurião. Apesar de ser um homem muito respeitado e um homem que tinha uma autoridade tremenda, ele se humilhou, se sujeitou, foi humilde, dizendo: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Tem tanta gente que anda de nariz empinado por aí, tanta gente que diz: eu sou, eu faço. Ele nem é e nem faz, porque tudo é Deus que opera em nós, tanto querer como no efetuar. É Deus, irmãos, que opera em nós, é Deus que age em nós. A fé que nós temos vem de Deus, tudo é Deus. A glória é de Deus, a presença é de Deus, tudo é Deus. Tudo que nós devemos que fazer é abrir a porta do nosso coração, abrir a porta da nossa casa, entendeu? Tudo que nós temos que fazer é praticar verdadeiramente o amor. Aleluia. Então este homem, ele não se apoiou em sua própria autoridade para conquistar a bênção de Deus. Ele se apoiou na autoridade do Senhor Jesus. Amém, Deus. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito sério.
Se fosse o outro, não, entra na minha casa, não fica aqui, não, eu não sou digno. Ele reconheceu o seu estado. Ele reconheceu o seu estado de pecador. Ele reconheceu a santidade de Cristo, a divindade. Ele reconheceu Jesus. E tem muita gente, irmãos, que age de uma forma desrespeitosa com o Senhor Jesus. Fica exigindo do Senhor Jesus. Fica brincando com o Senhor Jesus. Meu Deus. E trata o Senhor Jesus como se fosse um empregado. Como que se o Senhor Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós, fosse obrigado a te dar alguma coisa, como que se o Jesus fosse obrigado. E o centurião, a bênção não era para ele não estava precisando, ele era um homem de autoridade, um homem respeitado, mas ele falou: eu me rendo, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Irmãos, o que estremeceu o reino dos céus na vida do centurião foi exatamente esta palavra que ele falou: diz apenas uma palavra. Meu Deus. Tem gente, irmãos, que só acredita que o milagre vai acontecer na vida dele se ele fizer campanha, se ele subir lá no meio do mato, no meio do monte, se ele for lá no vale, se ele cavar buraco. Ele acha que tem que fazer um sacrifício para alcançar o milagre de Deus. Tem pessoas, irmãos, assim. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa para depois bater no peito. Não, foi pelos meus méritos, foi porque eu pedi. Não, irmão, está tudo errado. Está tudo errado, irmãos. Tudo errado. Eu não preciso me sacrificar, porque Jesus já fez isto por mim. Eu não preciso, irmãos, me retalhar. Eu não preciso fazer nada disso, porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício por mim. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele deu um brado naquele lugar, dizendo: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, irmãos. Aleluia. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. A atitude daquele centurião deixou o Senhor Jesus maravilhado. Imagina, um homem nem de Israel, um homem romano, um homem gentil, um homem com amor, com empatia, amigo da nação de Israel, um homem que investia na obra de Deus no templo, construiu, edificou uma sinagoga, um homem que tinha prazer em fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, e um homem que tinha empatia, um homem que se preocupava com os mais fracos. O Senhor Jesus falou: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Tudo que existe hoje é através da palavra, irmãos. Tudo que existe hoje é através da palavra de Deus. Já falei isso muitas vezes, através do Logos, da palavra, do verbo. É a palavra de Deus. Diz somente uma palavra. Uma. Nós só dependemos da palavra de Deus. Nós não dependemos de nada. Nós só dependemos da palavra de Deus. Um homem faz planos, faz projetos, mas se Deus não bater o martelo, não adianta nada. A última palavra é do Senhor. Glória a Deus. A última palavra é de Deus. Amém? Então, queridos, Jesus nem precisou entrar na casa do homem. Jesus em longa distância. Não, então tá bom. Então seja feito conforme tu crê. Não precisa nem falar, né? Nem repetir. Basta uma palavra. Senhor, eu não sou digno, não sou digno de que ele reconheceu.
o pecado dele, a condição dele, ele reconheceu, ele foi humilde, mesmo sendo um homem de autoridade, ele foi humilde na presença de Deus. Ele teve amor, teve empatia pelo seu criado, pelo seu servo. Jesus falou: nem em Israel eu encontrei um homem assim. Aleluia. Em todo Israel eu não encontrei um homem com uma fé assim. E aquele criado ficou curado na hora de Deus. Ficou liberto. Amém, Jesus. Mateus narra que aquele homem era paralítico. E tinha um espírito que o atormentava. E aquele homem ficou curado na hora. Por causa de uma palavra. Aleluia. Então eu quero verbalizar nesta noite esta palavra. Esta mesma palavra que o Senhor Jesus disse para o centurião: eu irei e lhe darei saúde. Receba em nome de Jesus, Senhor. Esta mesma palavra, ela tem poder até hoje. Aleluia. E ela é capaz de abrir todas as portas para nós. Aleluia, Deus. Ela é capaz de trazer cura das Glória. nossas enfermidades, Aleluia, Jesus. seja elas físicas ou emocionais, não importa. Esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder para jogar por terra todas as entidades Em nome que de estavam Jesus, aprisionando a Deus. sua vida. Esta palavra tem poder. Aquele espírito que estava ali atormentando aquele homem teve que bater em retirada na hora, por causa de uma palavra do Senhor Jesus. A palavra, aquele que diz: eu irei e lhe darei saúde, é o mesmo que se levanta no meio do mar, em um barquinho, e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Basta uma palavra, uma ordem, e o Aleluia. inferno, as potestades do ar ficam paralisados. Ficam paralisados. Deus. Ficam paralisados. Ah, mas eu queria ver outras coisas acontecendo. Por quê? Não, se você não crê na palavra de Deus, as demais coisas, irmão, é inútil para você. É inútil, totalmente inútil. Você vai patinar a vida inteira e não vai alcançar nada. Se você não acreditar na palavra de Deus, você vai andar em ciclo a vida inteira. Não haverá transformação, não haverá regeneração, não haverá batismo no Espírito Santo, não haverá distribuição de dons espirituais, se você não confiar. É, Jesus. Mas confiar na palavra, irmãos, dizer que confia e fica murmurando, dizer que confia e reclama por tudo. Vocês viram como são os nossos irmãos da África? Irmãos, eles são alegres com tão pouco. Com tão pouco. Tudo que a gente joga fora lá para eles aproveitam. As cascas de banana que nós jogamos fora, eles fazem um guisado. As folhas de bananeira, as folhas de mandioca, eles consomem folhas de batata, folhas de mandioca. Tudo eles comem lá, irmãos. Tudo que para nós não presta, não vale nada, estão nos nossos lixos. Lá é comida boa para eles e o culto deles é sempre alegre. Você não vê um culto triste. Você vê idosas pelo chão nas esteiras, porque a igreja nem cadeira tem. Você vê as esteiras idosas ali deitadas, mas todos alegres, felizes na presença de Deus. E nós murmuramos por tão pouco. Por tão pouco. Você sabe por quê? Porque não confiamos de fato na palavra de Deus. Não acreditamos na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender muito com este centurião. Precisamos aprender muito com ele.
Precisamos aprender a sermos humildes. Precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a ter empatia. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Amém, Jesus. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá fogo e ranger de dente. Então, irmãos, o que prevalece no mundo espiritual não é nenhuma nomenclatura, não é religiosidade. O que prevalece no mundo espiritual não é se é pastor, se é presbítero, se é apóstolo, se é o quarto homem da fornalha lá, se é o terceiro homem, o quarto homem da trindade. Tem pessoas que se acham tão santo, tão santo. O que prevalece no reino de Deus é confiarmos na palavra de Deus, Aleluia. é exercer o amor, é ter empatia, é nos preocuparmos com o nosso próximo. É isso, irmãos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão se assentar à mesa, e os filhos do reino serão lançados fora. Uma vez o Senhor Jesus falou: as prostitutas e as meretrizes adentrarão o reino, enquanto vocês ficarão de fora. Jesus capotando. O reino de Deus é assim, irmãos. Funciona exatamente assim. Muitos que acham que são filhos do reino, mas não estão preocupados com ninguém, só consigo mesmo, ficarão fora da mesa. Ficarão fora da mesa por causa da presunção. Existe uma coisa chamada presunção. Era o que mais os fariseus tinham. João Batista dizia: vocês ficam presumindo. Por que presumais vós, dizendo: temos por pai Abraão? Mas até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. As pessoas acreditam, só porque tem uma religiosidade, só porque tem uma nomenclatura, só porque tem um título, eles acreditam que isso é suficiente, pastor. E não é suficiente. Isso não significa nada. No reino de Deus isso não significa nada. Isto é serviço. Não adianta eu ter um título e não trabalhar. Não adianta eu ter um nome e não fazer jus àquele nome. Pastor é serviço, presbítero é serviço, diácono é serviço, missionário é serviço. Meu Deus. Tudo isso é serviço, é trabalho. É trabalho, meus irmãos. É trabalho. É ralar mesmo na obra de Deus. Amém? É correr atrás das almas. Jesus. Isto é obra de Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem crê que hoje o Senhor traz saúde? Eu creio, aleluia. Se nós não confiarmos na palavra de Deus, e tem gente que só acredita, irmãos, no pregador quando ele dá um salto, quando ele dá uma cambalhota. Ah, porque o pastor César não fala em língua. Eu falo no meu quarto. Eu falo, tem hora que eu não suporto, eu falo em língua mesmo. Mas a língua que eu falo não vai edificar ninguém, vai edificar a mim mesmo. É mesmo. Vai edificar a mim mesmo. Eu falo nas minhas caladas, nas minhas particularidades. E como é gostoso orar em língua, viu, irmão? Amém. Se você não teve essa experiência, olha, como é gostoso orar em línguas. Meu Deus, cuidado. Quando você se reserva para Deus e você fica ali num mistério tremendo ali, oh glória, como é gostoso. Aleluia. Mas tem gente que só acredita no milagre, irmão, se houver um terremoto, se o templo se estremecer, alguma coisa tem que acontecer para ele ver. Não acredita na palavra, no poder da palavra. Jesus está dizendo: hoje eu trago saúde. Amém. E ponto, Glória a irmão, e ponto. Deus. Acabou. Jesus está dizendo: eu estou trazendo saúde hoje. Hoje eu estou trazendo saúde. Né, Maite? Estou trazendo saúde hoje. Estou trazendo saúde. Eu estou entrando
com uma intervenção, e eu estou curando hoje, Aleluia. curando. Meu Deus. Jesus está falando de saúde, Jesus está falando de cura, Jesus está falando que está vindo. Eu irei e lhe darei saúde. Amém. É a palavra, irmãos, é a palavra. E para mim basta esta palavra. Para mim basta. Se eu não confiar na palavra de Deus, não faz sentido algum eu ficar com um título de religioso e de crente. Não faz sentido algum. Amém? Então vamos orar então. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te agradecemos por esta palavra, onde o Senhor falou, ó Pai, que o Senhor está nos dando saúde nesta noite. E eu creio, meu Pai, eu creio, e essa igreja acredita na saúde que o Senhor já está dando para cada um de nós, porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo no nosso corpo, mas o Senhor sabe, e o Senhor não fala em vão em uma igreja. O Senhor jamais fala em vão. Se Ele está dizendo, eu estou te curando, é porque existe alguém precisando da cura, precisando do milagre, precisando da resposta de Deus. Glória a Deus. O Senhor está trazendo saúde hoje Jesus. para esta igreja. Amém, Deus. Está trazendo saúde, irmãos, é abrangente. Essa palavra saúde é abrangente, ela abrange desde o nosso corpo físico, desde as plantas dos nossos pés até o alto da cabeça, como também é abrangente, ela abrange no setor do nosso trabalho, ela é abrangente na área familiar, na área sentimental, a saúde. Como é bom ver uma família saudável, como é bom ver um casal feliz, com saúde. Meu Deus, Oh, aleluia. a palavra de Deus, ela é abrangente, Obrigada, Deus. ela percorreu todo o seu corpo, toda a sua alma, e ela está entrando na necessidade familiar, na necessidade profissional. Aleluia. Ela está entrando na necessidade emocional. Ela está trazendo saúde para a sua vida. Amém, Eu Deus. recebo em nome de Jesus. Não porque merecemos, não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O Senhor está fazendo porque Ele te ama. O Senhor está fazendo porque Ele viu fé no seu coração. E se você acredita nisso, você já está curada, curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.